Então estamos de volta. Olá! Olá! Raros. Olá, raros. É ótimo esse bordão. Escrevam Muito. aí se vocês gostam. Olá, raros. Raro é ser lapidário. É, isso aí. Hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial, doutora Andréia Antonioli. Minha amiga, já foi minha cliente, hoje minha amiga. E vai ser uma das nossas professoras, né, Flavinha, na Exato. pós de saúde da mulher também. Integrativa. É, espalhar esse conhecimento, que ela é uma estudiosa. E vou deixar tu te apresentar, porque ninguém melhor do que tu para falar de todos as tuas vivências. Olha, primeiramente é uma honra estar aqui, muito obrigada pelo convite. Primeiro por revê-la, por conhecer a Flávia, né? E depois por falar de um assunto que realmente eu gosto bastante, que é a tal da medicina regenerativa, né? Então, eu sou Andréia Antonioli, eu sou cirurgiã, mas pratico medicina integrativa já há uns 15 anos. E tem um lado meu que poucas pessoas conhecem, que é o lado da professora universitária, pesquisadora. Eu sou professora da Universidade Federal em Mato Grosso do Sul. E lá eu tenho uma linha de pesquisa com terapias celulares, células-tronco, mesenquimais. Então, tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Sou professora de pós-graduação lá também, orientando mestrado, doutorado, sempre nessa linha de pesquisa. Também tenho uma linha de envelhecimento lá. Então, como que eu comecei tudo isso? Porque sou uma pessoa extremamente curiosa, né? Então, quando começou a se falar em célula-tronco no Brasil, eu comecei a participar dos congressos, consegui montar um laboratório lá, desenvolver as pesquisas, inicialmente em ratos, depois em humanos. E essa curiosidade também me levou para as pesquisas do envelhecimento humano, que é o que me faz falar sobre a reversão do envelhecimento celular, que já é uma coisa possível, já é uma coisa que a gente pratica e que tem muitas publicações a respeito, sólidas, né? Muitas evidências científicas. E eu gostaria de apresentar isso para vocês e, se possível, na pós, ensinar como é que a gente pode fazer Com isso. certeza. Maravilhoso. Queremos saber como fazer os pics Os negativos. Pics fisiológicos para aniversários negativos. Aniversários negativos. Conte um pouquinho para nós sobre isso. Nessa história do aniversário negativo é pelo seguinte: o primeiro autor, chama Gregory Fahey, que fez uma publicação de reversão do envelhecimento celular, que foi em 2019, ele fez uma intervenção hormonal bem simples. Ele suplementou o hormônio do crescimento, que é o GH, DEA, e metformina, que é uma droga geroprotetora. Ele demonstrou que ele poderia reverter em 5,6 anos o envelhecimento celular naquela população estudada. E aí eu acompanho esse autor até nas redes sociais dele, e um dia eu vi uma fotografia dele com outro pesquisador gigante de Harvard, que chama David Sinclair, que para mim deve ganhar o prêmio Nobel em breve pelas suas pesquisas com reversão do envelhecimento celular. E ele postou a seguinte frase: nós brevemente vamos poder comemorar aniversários negativos, ou seja, a cronologia vai fazer com que você tenha um ano a mais, mas biologicamente a gente vai regredindo. Isso é uma coisa que a gente já vê na prática clínica. Os próprios pacientes falam pra gente: nossa, a gente aqui rejuvenesce. Não, a gente não está falando de estética, né? A gente está falando de saúde, de bem-estar, de sono, de libido, de composição física, de cognição e tudo mais. Então, o aniversário negativo é isso. E o Pix fisiológico tem um ponto muito importante nessa história toda, que é o exercício físico, né? A gente precisa preservar a massa muscular. Isso faz parte da estratégia da reversão do envelhecimento celular, porque a gente vai perdendo músculo com o decorrer dos anos. Então, a gente precisa preservar e até mesmo ganhar mais massa muscular. Então, eu falo que todo dia a gente tem que fazer um Pix fisiológico para preservar essa massa muscular. Tu sabe que eu tô devendo esses dois. Tá devendo? Tá devendo? Tô Tá em débito. Tô em débito. Tá em débito. Mas essa automotivação tem que ser também muito bem vista, assim, e estimulada. Nós mesmos temos que nos estimular todos os dias. Quais as dicas que a doutora Andréia daria e dá para essas pessoas que gostariam de estimular para que todo dia a gente coloque esse pique fisiológico? A primeira coisa que eu digo é que o exemplo arrasta. Então, eu me vejo na obrigação de fazer tudo o que eu prego. Isso. E eu acho que isso serve de estímulo. As pessoas me falam isso, inspira as pessoas a fazerem. E as pessoas começam a dizer: puxa, na minha casa os meus filhos também começaram a mudar, meu marido e tal, né?
Então, assim, quando a gente fala em reversão do envelhecimento celular, eu falo muito nas palestras que eu faço nos congressos sobre geroprotetores, que são suplementos que têm o poder de reverter realmente o envelhecimento celular, tem tecnologias, vai até a oxigenoterapia hiperbárica, mas na verdade tem coisas muito simples e que, se a gente fizesse, faz parte de 70% dessa história toda. Sono. Porque é durante o sono que acontece o reparo e o restauro da célula. Então, precisa cuidar do sono. Isso. Higiene do sono e tudo mais. Exercício físico, a gente já falou, principalmente de força, para preservar a massa muscular. Comer comida de verdade. Como diz o Rafa, planta e bicho. E aí tem algumas outras coisas também, por exemplo, banho frio pela manhã e morno à noite, sauna, eu chamo isso de hormese. Vocês sabem o que é hormese? Conta pra gente. Isso. Hormese é um desafio biológico, tá? É um estresse biológico. Então a gente sabe que o estresse, a gente carrega aquela coisa de que o estresse é sempre negativo, nem sempre. Nem sempre. Quando ele é um estresse agudo, ele é positivo para as nossas células, né? Então, o banho frio é um estresse agudo. A sauna, que é um outro extremo de temperatura, também é. O jejum intermitente, que é gigante para fazer reversão do envelhecimento celular, não tem um artigo científico que fale sobre geroprotetores que não fala do jejum intermitente. É um estresse, né, agudo. Então, quando a nossa célula se sente estressada, desafiada, é como se a nossa célula fosse um país que sofre uma ameaça de invasão pelo país vizinho. Então, se você sofre uma ameaça, o que você faz? Você se prepara. Exato. Você prepara as suas armas, você prepara o seu exército, o seu pelotão, aqueles soldados que estão baleados saem fora, né? Você vai botar os mais fortes na frente. Exatamente o que o nosso corpo faz quando se sente ameaçado. Ele fortalece o nosso sistema imunológico e fortalece umas criaturinhas muito importantes que a gente tem esparramadas pelo nosso corpo, que são as nossas células-tronco, que são as que fazem o reparo e restauro celular. Então, fortalece, só deixa as que estão boas, as que estão ruins vão embora. E aí, quando a ameaça não vem, tudo bem, a ameaça não veio, mas eu fiquei fortalecida, rejuvenesci minha célula, né? Joguei aquelas que estavam disfuncionais fora, produzi células novas boas, realonguei telômeros, e é isso que faz o rejuvenescimento celular. Maravilhosa. Não sei se ficou claro. Ficou muito claro. Às vezes eu falo muito claro. Muito claro. Doutora Andréia, o nosso público são médicos, né? Eles são principalmente dermatos e cirurgiões plásticos, então. E eles veem, né? Veio uma onda, vamos dizer assim, da medicina, então, regenerativa. Muito. Tu já fala sobre isso há muito tempo, desde que eu te conheço. Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho como isso se integra, né, na medicina integrativa e como o médico que vai estar com a gente também na pós, né, Flavinha, ele vai poder unir isso junto com a prática dele, com os procedimentos, para que a beleza ela seja tanto dentro quanto fora. Né? Isso é uma coisa muito ampla. Eu costumo dizer o seguinte, hoje eu não pratico medicina integrativa, eu pratico medicina regenerativa biomolecular, porque eu estou sempre olhando para a nossa unidade morfofuncional, que é a célula. Uhum. Nosso corpo é um amontoado de células em tecidos, e a nossa pele são células, né? E quando a gente fala em reversão do envelhecimento celular, isso acontece de uma forma sistêmica, inclusive na pele, né? Mas na pele especificamente, além de toda a abordagem integrativa, que já falei aqui de algumas práticas de estilo de vida, repor os hormônios, manter os hormônios em níveis ótimos é indispensável, Sim. né? Usar geroprotetores, que a gente pode falar de alguns, mas existem algumas coisas bem interessantes, como, por exemplo, os exossomas, ou as vesículas extracelulares, que eu já estudo isso já há muitos anos por causa das células-tronco. E agora que chegou aqui, agora que as chegou. próprias células-tronco a gente pode utilizar
Fibroblasto, cultivo de fibroblasto, eu já fiz um trabalho na universidade aplicando fibroblastos, né? Existem hoje algumas centrífugas de tecidos, que a gente fala do microenxerto autólogo, que você tira um pedacinho de pele, processa nessa centrífuga, isso eu tenho na minha clínica. Então, você põe a célula-tronco junto com o seu microambiente, tanto para cabelo quanto para pele, o resultado é muito interessante, né? Então, eu acho que na pele, além de toda a prática integrativa que a gente fala, tem toda a possibilidade desse uso com mais liberdade, porque para outros tecidos, por exemplo, eu faço pesquisa com células-tronco na universidade, tenho pesquisas, doença de Crohn, insuficiência renal, bexiga neurogênica, mas isso no Brasil ainda está muito você só pode fazer dentro da pesquisa, então exige comitê de ética, etc e tal. E na pele a gente já achou algumas formas de fazer isso comercialmente falando, e os resultados são realmente muito animadores. Ultimamente eu estou muito empolgada com as vesículas, eu tenho uma filha que faz dermatologia. E como eu estudo vesículas, o que são as vesículas? Extracelulares ou exossomas? Sim. São as nossas células, elas produzem como se fossem sacolinhas, tá? São vesículazinhas, bolinhas de balão, tá? E normalmente elas usam essas sacolinhas, essas bolinhas de balão, para colocar coisas lá dentro e fazer sinalização. Então, quando você fala em reversão do envelhecimento celular, por exemplo, quando a célula está velha, uma célula zumbi, uma célula senescente, ela enche essas vesículas com sinalização inflamatória, com sinalização de fatores de crescimento e mandam para fora para dizer, tá acontecendo alguma coisa que vem me socorrer. No caso do uso da dermatologia, é o contrário, a gente pega pega vesículas de quem? Das células tronco, que são células mães, são células jovens, que têm a capacidade de regenerar aquele tecido. Então, é uma sinalização diferente da célula zumbi, da célula velha. É uma sinalização toda regenerativa. E essas vesículas, elas têm trânsito livre nas nossas células, então elas entram com muita facilidade nas nossas células. Então, quando você extrai vesículas extracelulares de células-tronco e injeta na pele, aquilo realmente tem um potencial e um poder regenerativo muito grande, tanto na pele quanto no cabelo. Tá se usando também muito no cabelo hoje. Né? Muito. Inclusive, eu fiz em mim esses dias. Olha. Tô esperando o resultado. Tô esperando o resultado. Não, foi o médico lá da minha clínica que faz essa parte capilar que fez, né? E por que eu estudo vesículas há muitos anos? Porque como eu trabalho com células-tronco na universidade, eu fui procurada pela rede do câncer para a gente desenvolver uma pesquisa usando exossomas e câncer. E a gente escreveu na época um trabalho, infelizmente não tivemos o recurso do Ministério da Saúde, mas a gente ia fazer uma parceria com a Universidade de Paris, que tem um pioneirismo nisso, né? A gente tem uma pesquisadora lá que ela é luso-brasileira, e a gente ia trazer essa tecnologia, uma tecnologia cara, né, para você produzir, mas é muito interessante, porque como é uma vesícula, ela pode ser patenteada, diferente de célula que você não pode patentear. E as tendências? Esse mundo de exossomas, vesícula, está indo para qual direção? Eu acho que as vesículas estão com um protagonismo muito grande, porque ela é uma coisa que você tem uma diversidade gigante de uso. Você pode usar na doença, você pode usar na estética, ela pode ser patenteada, então ela pode virar um produto que vai dar um retorno financeiro para quem usa. Você não precisa de comitê de ética, você pode fazer tópico, você pode fazer injetável. Então, eu acho que as vesículas têm um protagonismo grande, porque para você fazer célula, também é bom. A gente, por exemplo, eu tenho na minha clínica uma centrífugazinha que chama Regenera. Não, PRP eu uso muitos anos. O Regenera, eu tenho Regenera, que é uma centrífuga de tecido. Você tira, por exemplo, no caso da célula-tronco, o fragmento aqui de gordura e processa ali, porque a gordura é muito rica em célula-tronco, injeta e o resultado também é bem legal. Só que quando a gente faz célula-tronco no laboratório, na pesquisa, o que a gente faz? A gente extrai essa célula-tronco sozinha, amplifica aquilo em milhões de células e aí aplica. Então, a tendência é que o resultado seja mais rápido, né? Ou mais eficiente, coisa e tal. Mas é uma coisa cara, mais difícil de fazer, né? Agora, não basta fazer exossomas, fazer células-tronco, fazer terapia gênica, que é uma outra coisa que a gente pode falar, que é super novo e que já é uma realidade também, e não ter um estilo de vida bacana, não comer bem, não dormir bem. Realmente, eu não posso mentir para vocês, não adianta. Não tem milagre, não né? tem milagre. São variáveis, são muitas. Tá? Não tem milagre.
Então, quando a gente fala em reversão do envelhecimento celular, além dos bioativos geroprotetores, a metformina é uma delas, melatonina, enfim, rapamicina, tem muita coisa Hoje acontecendo. Hoje está se usando muito a metformina, muito, né? Muito. A metformina é uma droga reposicionada, né? Ela veio como um hipoglicemiante oral. Isso. E aí começou a se perceber outros efeitos e hoje ela é um grande geroprotetor. Quando eu falo geroprotetor, é uma substância que protege a célula. Então ela consegue ir lá naquela célula velha. Porque o que acontece no nosso corpo? Quando a célula fica velha, ela não morre. Ela fica lá, velha, disfuncional, então por isso que a gente chama de célula zumbi, e fazendo toda aquela sinalização por meio das vesículas também. Causando e contaminando as vizinhas. Aí quando você tem um tecido com uma população muito grande de células zumbi, que começam a aparecer as doenças. Então por isso que é importante controlar a senescência celular, envelhecimento celular. E a metformina é um grande geroprotetor, ela consegue intervir ali em vários pontos da cascata do envelhecimento. Por exemplo, ativar uma via chamada PGC1, que faz biogênese mitocondrial, ativar a telomerase para alongar telômero, ativar a MPK, que é um sensor de energia que nós temos no corpo. Então, é um grande geroprotetor, mas não é o único. Temos vários outros. Ótimo. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você não pode perguntar a minha idade. Não. Vou deixar assim. Tô brincando, também pode. Um mistério. Doutora Andréia, sabe o que eu vejo, assim? Qual é a maior transformação, né? Então, uma estudiosa, assim, eu conheço, assim, muitos médicos. Mas, assim, estudiosa como a doutora Andréia está na minha top list de pessoa estudiosa. E como essa transformação foi na tua vida, assim, né? Porque a gente tem o ônus e o bônus, quando a gente sabe demais, né? Quanto mais a gente aprende, o que isso transformou tua vida e tua saúde e vem transformando, né? Toda essa bagagem de conhecimento e espalhar essa mensagem, né? Para outros médicos. Olha, isso foi uma pergunta ótima, assim. Inclusive, eu estava fazendo uma leitura no avião hoje que me fez fazer exatamente essa reflexão. O bônus é porque, para mim, é um prazer. Eu adoro, eu sou muito curiosa. Então, eu realmente, como os meninos lá do meu estúdio falam, ela é a que está lá no domingo, no churrasco, lendo artigo científico. E tomando um vinho também. Lógico. Mas eu gosto, eu sou curiosa. Então, é um prazer. E realmente, eu estudo todos os dias da minha vida. Ou quase todos. O ônus é que aí você tem que compartilhar esse conhecimento. Porque eu acho que como o conhecimento que não é compartilhado, não tem valor. Não tem mesmo. Só que daí eu escolhi ser uma curiosa novidadeira. Inovadora. Super inovadora. Aí tem muitas pedras no caminho. Isso. Então tem processo no CRM, porque você foi denunciada pelos seus colegas, né? Tem, enfim, uma série de coisas que eu posso te dizer que não é fácil. Mas eu tenho convicção do que eu pratico, né? Porque eu sou estudiosa, mas eu também sou médica. Eu pratico a medicina, né? E sou professora e vejo os resultados dos meus alunos também. Então, escolhe as batalhas. A gente escolhe as batalhas. Então, contra fatos não há argumentos. Então, eu tenho muito mais alegrias no caminho, com certeza absoluta. Então, o feedback que eu recebo de pacientes, de alunos todos os dias, me mantém nessa trajetória aí, tá? Então, é isso. Quando você tem o conhecimento, pelo menos do meu ponto de vista, talvez o ônus seja essa necessidade também que eu tenho de tentar formar um exército junto comigo para realmente participar desse momento, que é um momento que a medicina vai ser transformada. Com certeza. Tem que ser. Nós realmente estamos entrando na era da medicina regenerativa, onde não basta fazer diagnósticos e tratar doenças. Nós queremos recuperar a célula, recuperar o tecido e não é viver para sempre, não é viver mais. É viver na sua plenitude enquanto viver. Isso. Viva 70, 80, 90, 100 anos no ápice da sua atividade física, cognitiva, metabólica, sexual, de composição física. Então,
Essa aqui é minha luta e eu sozinha não vou conseguir. Eu preciso de mais médicos. Precisa compartilhar esse conhecimento e que as pessoas também vistam essa camisa para defender essa causa. Exatamente. Então, assim, muitas vezes eu recebo nos grupos de alunos, olha, você viu essa matéria? Olha o que fulaninho falou. Eu falei, gente, isso realmente já passou a fase de me atingir, não me atinge mais. A minha mãe dizia uma frase que eu costumo repetir, que enquanto os cães ladram, a caravana passa. Então, enquanto o pessoal está fazendo barulho, nós vamos continuar aqui na nossa missão. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. É isso. E é um momento histórico da medicina. Assim como a gente lê a história de Lister, de Samwise, né? Que falaram ali de técnica séptica, que transformaram de uma certa forma de Koch, né? A teoria dos germes, tudo isso foi um momento que transformou a medicina grandemente, mas esse povo foi preso, foi exilado, foi impedido de praticar a sua profissão. Então a gente lê a história da vida deles e fala, puxa, como que prenderam essa pessoa que mandava lavar as mãos, né? Daí alguém vai lá no futuro e fala, nossa, mas como que processaram o André no CRM? Faz parte. É isso. E essa visão indagadora sua, veio da onde? Menina, não sei, acho que é característica pessoal, assim, né? Eu comento isso muito que eu tenho um filho, eu tenho 3 filhos médicos, e o mais velho, ele fica muito próximo a mim, enfim, e a gente comenta muito sobre isso. Tem pessoas que não querem ser inovadoras, que não querem abrir o caminho de picadinha, né? Querem, e tá tudo bem, é uma característica pessoal, né? E tem aqueles que gostam de abrir a picadinha, fazer trilha, tal, não sei o quê. Eu tô nesse grupo. Eu quero mais. Eu gosto. Eu não me contento com pouco. Doutora Andréia, então, se tu pudesse, né, para esses médicos todos que estão nos assistindo hoje e que estão buscando, né, um novo caminho, outras Andréias que não se contentam com só fazer o que fazem todos os dias, que querem buscar mais, né? Qual a mensagem que tu deixaria para esse médico, então? Médico, vamos buscar mais, vamos sair só da caixinha, né? Como a Marina falou tão bem, né? Ela falou, eu saí da caixinha, não quis fazer só aquilo. Eu acho assim, a primeira coisa é que realmente vai mudar. Então, se você não acompanhar, não vai conseguir trabalhar, porque as pessoas hoje têm muito acesso à informação, querem resultados e vão procurar os profissionais que oferecem os resultados. Isso. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda é a seguinte, sair da zona de conforto não é fácil, mas vale cada segundo. Todo caminho novo tem pedra, tem buraco, tem não sei o quê, mas a paisagem é sensacional, pelo menos do meu ponto de vista. Então, eu acho que vale muito a pena. E eu tenho centenas, acho que posso dizer centenas de alunos e realmente eles corroboram nesse coro comigo. Poxa, prof, realmente vale cada segundo. É muito difícil você ver um aluno que foi, né, que saiu da sua zona de conforto para abraçar esse novo modelo de medicina, voltar para o modelo anterior. Porque Dr. Ítalo Rachid, meu mestre, me falou na primeira aula que ele deu, depois que você conhece esse modelo de medicina, é impossível fazer diferente. E é mesmo. Quando experimenta, é impossível, né, voltar atrás. E assim como quando a gente é paciente. Depois que a gente é paciente, com certeza, desse modelo de medicina, que te entrega muito desafiador. Algo a mais. É muito desafiador. Eu tenho dificuldade de ir eu chamo o médico tradicional, né? Porque eu tenho tantas perguntas para fazer para ele que às vezes ele fica incomodado porque ele não sabe responder. Não sabe responder. E esse também é o novo modelo de paciente. Sim. Porque assim como a gente tem um novo modelo de medicina, a gente tem um novo modelo de paciente. Aquele que ele tem tanta informação que ele já não se contenta mais só com, pega esse remédio aqui, vai para tua casa e tu toma, e depois tu me diz como tu vai ficar. Mas esse remédio aqui, ele é para quê? Ele vai pro Google, ele vai estudar. E se não fizer sentido, ele não vai tomar. Então, eu acho Falando em remédio, eu costumo dizer o seguinte, por exemplo, colesterol alto não é falta de remédio no corpo. É um sinal que o seu corpo está te dando que alguma coisa no metabolismo não está funcionando bem, por isso que está sobrando colesterol. Então, não é para passar um remédio para baixar o colesterol, é para procurar a causa do aumento do colesterol. É isso. Né? É isso que a gente faz. E que mais? Que mais a gente pode
compor aí pro pessoal, pra gente finalizar? Eu acho que muitas vezes os médicos têm receio de entrar achando que isso é um modismo, achando que isso não tem ciência, que isso, sabe, não tem respaldo científico. E eu me sinto muito confortável para falar, porque eu sou uma cientista. Eu faço pesquisa há muitos anos, eu tenho muitas publicações, eu tenho capítulos de livro, eu formo mestres, formo doutores. Então, eu posso garantir para você que quem fala que não tem evidência científica é porque não buscou os artigos. E nas minhas aulas, por exemplo, é só evidência científica em cima de evidência científica. E até vou fazer um adendo que essa semana eu vi que tu postou um story que eu até te respondi, eu achei muito bom. Porque às vezes também a gente vai lá e vai cutucar, né? Falando, não é isso não tem evidência científica. Mas como tu falou, o médico às vezes não se dá o trabalho de ler o estudo. Não. Ele lê a headline e ele acha, é isso. Mas ele não vai. Foi exatamente o que aconteceu. E não era nem médica, era uma dentista. Nossa. Ela leu só o título e me botou uma pulga atrás da orelha. Eu falei, mas eu sou curiosa, não dormi à noite, porque eu queria saber o que é. E assim, o artigo, ela não leu, porque ela falou uma coisa e era completamente o contrário, né? E assim, ler artigo não é uma tarefa fácil. Eu sou treinada para isso, eu faço isso há muitos anos. Eu fui treinada na minha pós-graduação e tudo mais. Mas ler um artigo, entender vieses, entender se aquele método realmente serve para aquele objetivo, isso tudo faz parte de uma análise de um artigo científico. E outra coisa, se fala muito em meta-análise, mas vocês têm que se lembrar que meta-análise você está sempre considerando uma média de uma população. Isso. E eu não trato média, eu trato a pessoa, a individualidade. Isso faz toda a diferença. É a precisão. É a medicina de precisão. Isso mesmo. Maravilhoso. Maravilhoso. E para quem quer te encontrar, quais são suas redes? Como que a gente pode encontrar a doutora Andréia? Como faz se a gente quiser ser paciente? Se o médico quiser ser paciente de doutora Andréia. Andréia com I, Antonioli com 2 L's e I. Andréia Antonioli. É tudo. Site, Instagram, tudo. YouTube, tudo Andréia Antonioli. Tudo padronizado. Fácil. E consulta lá na minha bio, tem um linkzinho que cai lá no WhatsApp. Lá em Campo Grande. Eu atendo aqui também. Ah, é? Uhum. Muito bom. Quantas vezes tu tá vindo pra cá? Uma vez por mês. Uma vez por mês em São Paulo e telemedicina também, né? E telemedicina também. Maravilha. Obrigado por estar aqui. Obrigado por todo esse conhecimento que é gigantesco e abre tantas fronteiras, né? Eu saio daqui e fico bem doidinha. Eu já se vou falou muito. Pesquisar e na Dermato começou agora isso. No Incas, que veio com tudo agora em janeiro. E a gente vê que é um oceano azul de possibilidades. Então, muito obrigada por toda a entrega aqui no nosso podcast. É o primeiro de muitos. A gente só tem que agradecer. Eu que agradeço. Te queremos pertinho sempre. Uma honra para mim. Adorei. Obrigada. Obrigada.